Olá amigos do canal H+, sejam bem-vindos à nossa nova etapa, o Brasil, o Império. Vamos lá, primeiro episódio é a independência do Brasil, é claro. Não vou começar essa história pelas Cortes de Lisboa, porque já está no outro vídeo, né? Assista aqui o card, é o último da nossa série do Brasil Colonial. Eu vou começar também por aquele período, mas em Pernambuco, no ano de 1817, quando uma insurreição pernambucana já dava mostras que os portugueses não eram mais bem-vindos aqui no Brasil. Gente, Pernambuco, em 1816, está sofrendo um pouquinho, porque o Brasil se emancipa, vira Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarve, e o problema é que os impostos ficam cada vez maiores e a economia pernambucana é regida pelo algodão e pelo açúcar. E esses produtos estão sendo cada vez mais valorizados no mercado internacional. Então a gente tem lá um aumento dos impostos e uma diminuição dos lucros. É claro que isso vai fazer com que as elites entrem em choque. Mas a elite intelectual de Pernambuco também é influenciada pelo iluminismo, pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos. É óbvio que vai haver um choque entre a elite pernambucana, esses grupos que vão se espalhar inclusive Nordeste adentro, e o governo do Dom João VI, recém-rei do Brasil, Portugal e Algarve. Esse movimento pernambucano é um movimento de independência, tá? Os principais líderes, eu vou colocar aqui embaixo porque são vários nomes grandões, é bem difícil de manter na mente assim, né? Mas vai estar aqui nos créditos. O que vai acontecer? Essa insurreição pernambucana ela vai trazer uma liberdade na região de 70 dias. Mas aí tropas portuguesas chegam, acabam com a palhaçada, acabam prendendo vários líderes e executando alguns deles, né? E aí a insurreição pernambucana acaba tendo fim 70 dias depois, no comecinho de 1817. A insurreição pernambucana ela é importantíssima, porque ela vai servir de inspiração para muitos grupos brasileiros que vão buscar a independência anos depois. Gente, em 1821, as cortes portuguesas acabam enviando Dom João VI do Brasil para Portugal novamente. E quando Dom João VI chega em Portugal, ele vê que não manda mais nada. Esse é o problema, né? Acaba o absolutismo em Portugal e a maior parte das cortes são de Portugal. O que esse novo governo vai tentar fazer? Ele vai tentar levar o Brasil novamente à condição de colônia. É essa nova realidade brasileira. Nós vamos perceber o porquê que as elites brasileiras não gostaram muito dessa historinha. Primeiro, lembra que em 1808, quando Dom João VI chega aqui, que na época era o príncipe regente, ele decreta a abertura dos portos. Os comerciantes brasileiros não precisam vender mais somente para Portugal, que era o exclusivismo comercial da época. Não, agora eles podem vender para a Inglaterra, que paga valores mais altos pelos seus produtos brasileiros. É bom para os dois lados, só não é bom para os portugueses. É essa a questão. Esse grupo liberal, a maioria das cortes que são portuguesas, por exemplo, eles querem revogar o quê? Eles querem revogar o livre comércio. Eles querem fazer com que o Brasil se sujeite novamente ao monopólio português, com que esses comerciantes brasileiros sejam obrigados a vender somente para Portugal. Nós temos vários grupos emancipatórios no Brasil, mas o principal grupo brasileiro, a principal elite brasileira não queria se emancipar. Na verdade, queria um acordo, queria formar um império luso-brasileiro, manter aquele Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, e manter o seu comércio livre. Não havia um primeiro interesse na independência, não havia em se manter o que já estava acontecendo, né? Mas com a partida do Dom João VI e o fim do absolutismo português, essa elite começa a perceber que Portugal vai querer tomar as rédeas de novo. Então, esse que depois vai se tornar um partido brasileiro, mas não com sigla, não é um partido, é um grupo, né, intelectual e político que se une porque tem um objetivo afim. Esse grupo, que é liderado principalmente pelo José Bonifácio, eles têm a partir de agora como principal objetivo se emancipar de Portugal, porque eles estão percebendo que com o fortalecimento
dessas cortes portuguesas, Portugal vai querer trazer o monopólio de volta para cá. Quem é que ficou no Brasil para salvar essa galera? Dom Pedro, o filho mais velho do Dom João, ficou por próprio conselho do pai, né? Por quê? Porque o Dom João sentiu, ele não queria ir para Portugal, porque ele sabia que se chegasse em Portugal ele não teria mais o poder de outrora. Então ele diz para o filho dele: tu prefere ser um rei mandado de um país pequeno como Portugal, ou prefere ser um rei absoluto, ou um imperador de um império do tamanho do Brasil? O que tu prefere, Dom Pedro? Fica no Brasil, te separa, fica governando o Brasil. Então, quando Dom João parte, ele aconselha o filho a ficar, e o filho fica governando o Brasil como príncipe regente do Brasil. A gente tem também um grupo de radicais, Gonçalves Ledo, Muniz Martins. A gente tem um grupo brasileiro que quer se separar também, inclusive com ideias republicanas lá dentro, né? Então, não é só o grupo do José Bonifácio, que é um grupo mais moderado. A gente tem também os radicais nesse processo. Em dado momento, eles vão ter que se unir para criar um grupo mais forte para esse processo de emancipação que vai acontecer. Essas cortes portuguesas também tinham membros brasileiros, tá? E por terem membros brasileiros, só que era a minoria, fazia entre 20% a 30% de todas as cortes, 70% a 80% eram portugueses, 20% a 30% eram brasileiros. Então a decisão geral sempre favoreceria Portugal. Eles iriam fazer uma Assembleia Constituinte para limitar os poderes do rei, por exemplo. Então eles se tornariam deputados, né? Porque eles estavam fazendo essa Assembleia. O Nordeste até gostou, porque parte dos nordestinos até gostaram, porque o poder era totalmente hegemônico no Sudeste. Com a formação dessas cortes, diminuiu um pouco, né? Diminuiu essa diferença. Os nordestinos e o pessoal do Sudeste também tinham números equivalentes nessas cortes. Mas não agrada a todo mundo, é óbvio, porque, como eu já disse, o principal objetivo das cortes portuguesas era favorecer Portugal. A gente tem um movimento de patriotismo, né? De reforço da instituição portuguesa, reforçar o papel de Portugal sobre suas colônias, quebrar essa igualdade que o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve tiveram até então. Coube aos grupos brasileiros, a essa elite portuguesa, segurar o Dom Pedro no Brasil. Então eles fazem uma forte mobilização, porque as cortes portuguesas haviam pedido o regresso do príncipe Dom Pedro para Portugal. O que essas elites brasileiras vão fazer? Não segura o príncipe, senão tudo está terminado. Eles fazem uma grande mobilização, conseguem mais de 9.000 assinaturas. Aí no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro, numa jogada política maravilhosa, faz o famoso dia do fico. Se é para o bem de todos e para o bem do Brasil, digo ao povo que fico. Ele faz o seu discurso lá, né? Valorizando o Brasil, o povo vai à loucura. E aí a gente sabe que houve neste dia um rompimento, onde o príncipe Dom Pedro ele deixa bem claro a sua intenção às cortes portuguesas, que era de permanecer no Brasil, que era de romper as relações com Portugal. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Viva Dom Pedro! As cortes, é claro, começam a fazer diversas retaliações, começam a mandar ordens aqui para o Brasil. Por exemplo, olha, as províncias só vão obedecer diretamente à corte portuguesa, a Portugal, não vai mais obedecer ao Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Mas aí eles começam também a enviar tropas para o Brasil. As cortes também enviam ordens para acabar com o livre comércio, mas aí os ingleses não obedecem muito, mantêm o comércio livre aqui na região. E Dom Pedro tem que dar a sua cartada. Então Dom Pedro faz assim, ele faz um decreto e diz: tudo que vem de Portugal primeiro passa por mim, a partir da minha aprovação que o restante vai fazer ou não. Isso é uma jogada que o José Bonifácio pede para que Dom Pedro faça. E aí a gente começa a ter uma disputa, né? A elite portuguesa tentando puxar Dom Pedro para Portugal e a elite brasileira segurando o homem aqui. O que vai acontecer é que as medidas dos dois lados vão ficar cada vez mais fortes. E a gente sabia que em dado momento ia entrar em colapso, né? As cortes iam dar um ultimato em Dom Pedro e o Dom Pedro teria que responder. Por exemplo, o Dom Pedro fez o quê? Jurou lealdade, fez com que todas as tropas portuguesas que estavam no Brasil jurassem lealdade a ele, senão iam ser considerados inimigos. Proibiu o desembarque de qualquer tropa
portuguesa aqui no Brasil. A partir de então, né, ele começou a criar uma espécie de exército brasileiro, porque ele já estava se preparando para um conflito, que provavelmente seria armado. Bom, a partir daí nós chegamos agora ao fatídico dia 7 de setembro. 6 de setembro de 1822, Dom Pedro está em Santos, na casa dos irmãos Bonifácio. José Bonifácio estava no Rio de Janeiro, mas os seus irmãos estavam lá, porque o grupo econômico e político que cercava Dom Pedro I, porque a família Bonifácio era muito presente nesse círculo político que cercava Dom Pedro I em favor da independência do Brasil. Eu ouso dizer que José Bonifácio talvez tenha sido o personagem mais importante deste processo, mais importante que o Dom Pedro. Então vamos lá, 7 de setembro, o que aconteceu, pelo amor de Deus? É que o Dom Pedro estava em Santos a negócio, e aí ele decide, dia 7 de setembro, era programado seu retorno. Era tudo feito a cavalo, o transporte era terrestre. Até então, São Paulo e Rio. Então ele sai de Santos, que é no litoral, e eu já falei lá do tempo da questão de São Vicente, que do litoral para São Paulo tu sobe uma serra, até hoje é isso, né? Então ele teria que subir esta serra, seguir de São Paulo para o Rio de Janeiro. O Dom Pedro sai de Santos, começa a passar mal, tá? Ele estava sofrendo de diarreia, ele tomou uma água meio estragada e não estava passando muito bem. A gente sabe disso porque um dos únicos relatos que nós temos desse dia foi feito pelo padre Belchior. E aí ele relatou, né, este caminho todo. Ele sai pela manhã cedo de Santos, por volta de 8, 9 horas, chega na cidade de Cubatão, que era um vilarejo com 400 habitantes, né? Santos tinha 4.000. E aí, em Cubatão, ele toma um chá, dá uma descansada, porque ele vai fazer a estrada de Lorena, que hoje é calçada do Lorena, que é uma subida pela Serra de Mula, que era feita por mulas, porque era muito íngreme, né? Os cavalos não conseguiam, não tinham tração para isso. Então eles subiam de mula até chegar em São Paulo, que era mais no Planalto ali. O caminho era muito íngreme no qual eles iam fazer, tanto que tu escutava metros acima o pessoal falando. Eles estavam a 2 horas de distância, tu escutava as vozes lá do alto, né? O que vai acontecer? Essa travessia é longa, demora 6 horas, vai demorar um pouquinho mais por causa da condição mais frágil do Dom Pedro. Eles vão percorrer o caminho do Lorena, vão chegar no Planalto Ipiranga. Nisso, né, a Leopoldina e o José Bonifácio tinham recebido o ultimato de Lisboa. As cortes de Lisboa tinham dito que a partir de então Dom Pedro não teria mais poder nenhum sobre o Brasil, estava destituído, todas as suas ordens estavam invalidadas e ele teria que retornar para Portugal. Eles mandam mensageiros partirem atrás do Dom Pedro neste caminho para que Dom Pedro seja avisado imediatamente sobre a decisão das cortes. Encontram Dom Pedro nas margens de um riacho, era na colina do Ipiranga, tá? Eram as margens de um riacho que nós tínhamos ali um pouquinho antes de São Paulo. Hoje é São Paulo porque São Paulo é enorme. A cidade de São Paulo ainda não era tão grande, tá? Naquele tempo. Então, quando Dom Pedro está próximo do riacho, encontram ele, mostram as cartas, né, nos quais o José Bonifácio e a Leopoldina, além de informarem o que as cortes disseram, acabam falando para ele que, sugerindo, né, que a independência deveria acontecer naquele momento. A princesa Leopoldina, ela é fundamental nesse processo, ela é a princesa regente, ela era quem estava na regência do Brasil enquanto Dom Pedro estava afastado a negócios, né, tinha se deslocado até Santos. Dom Pedro lê a carta, aí nós temos o relato do padre Belchior, que mostra que ele fica um pouco transtornado, um pouco receoso, pede até a opinião do padre, ele diz, não, então eu vou declarar a independência. Ele não faz o grito de independência ou morte naquele momento, naquele instante. Acontece que uma parte da guarda real que estava com ele tinha se deslocado até uma venda que tinha alguns metros dali, que hoje é a Casa do Grito. E aí o que se diz nos relatos é que ele foi até lá, e ali ele incitou os homens todos, ele declarou a independência do Brasil naquele segundo momento. Então o grito de Ipiranga acontece num segundo momento. Os relatos de independência ou morte, né, eles diferem um pouco, né, mas não é o caso desse vídeo aqui. Não é o que acontece no quadro, não tem tropa portuguesa, é uma comitiva de 17 pessoas. Bom, aí Dom Pedro primeiro, depois vai à noite, chega em São Paulo, né?
E pela noite, já descansado, porque ele estava com aquele problema, que é até satirizado demais em algumas séries, se valoriza muito a diarreia e não se valoriza o momento histórico, né? Como se as pessoas não tivessem diarreia, por exemplo. Anula a nomeação do Conselho de Procuradores do Brasil e os governadores locais devem se reportar diretamente a Lisboa. Até os processos de justiça devem se resolver em Portugal. Soldados, laços fora! Os do uniforme, com as armas portuguesas! Chega! O Brasil não se curva mais àqueles filhos da mãe. Independência! Ao norte! Está declarada a independência do Brasil! Em São Paulo, à noite, já, né, para o público, o Dom Pedro anuncia que o Brasil era independente de Portugal. Mas não acontece o rompimento assim tão logo. Há um rompimento, 7 de setembro, há uma intenção, mas as guerras que vão acontecer vão se estender até 1823, né? Vão se estender por quase um ano. Muito porque algumas províncias mais distantes do centro de São Paulo e do Rio vão resistir. A Cisplatina, aqui no Uruguai, que pertencia, né, a Portugal, vai acabar resistindo, vai cair somente em 1823. E na Bahia, que a gente tem, né, as tropas governadas por Medeiros, que é um general português. Essas tropas portuguesas vão resistir até o dia 2 de julho de 1823, onde um ataque por terra e por mar. Sim, os brasileiros foram espertos. Eles contrataram, por exemplo, o Lord Cochrane, que era um mercenário, né? Ele era um inglês, ex-membro da Marinha Britânica, que depois virou um mercenário, que ajudou nas independências do Chile, por exemplo. E ele vem ajudar na independência do Brasil, defendendo a costa, impedindo com que tropas portuguesas chegassem até aqui. Então é importante o Lord Cochrane nesse momento da história do Brasil. Ele ajuda aqui, ajuda no Pará, né? Ele faz diversos ataques e diversos movimentos pela costa brasileira, defendendo o Brasil de ataques portugueses. Então as tropas portuguesas no Brasil acabam se rendendo dia 2 de julho de 1823, que é o último foco de resistência. Na Bahia, eu acredito que com razão, a independência do Brasil ela é comemorada no dia 2 de julho também, como uma data tão importante quanto o 7 de setembro. 7 de setembro é o início, 2 de julho é, de fato, a emancipação do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo para os seus colegas, porque agora nós estamos num segundo momento, é o Brasil Império! Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!